As palavras de Jesus, os ensinos de Jesus para a maioria da população estão totalmente perdidas. Devido às manipulações que o homem fez nos seus ensinos, as personificações que o homem fez em relação ao Evangelho de Jesus, em relação ao próprio Jesus. Com o surgimento da Igreja Católica, passou a se construir um Jesus, uma imagem, uma representação que não condiz com o Jesus de amor, caridade, luz. O que restou do conhecimento que Jesus nos trouxe? Isso nos indica uma questão óbvia. Vejamos o que o Evangelho fala de Jesus. As palavras que nós atribuímos a Jesus, como a passagem referente: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Cumpri-la. Dar condições para que todos assimilem as leis espirituais e consiga edificar em suas existências as mensagens superiores. Ao tempo de Jesus, o homem ainda não estava maduro o suficiente para compreender tudo o que ele trouxe. A ciência ainda não alcançava certas questões para nos dar um entendimento maior das leis que regem o universo e que atuam sobre nossa vida. Porém, nos dias atuais, estas condições do meio, da sociedade, das inúmeras ciências que existem, nos dão condições para que nós possamos compreender as leis superiores, as leis que regem a nossa vida, com uma outra percepção, com maior profundidade. Ao longo do tempo, aquilo que Jesus nos trouxe, de fato, foi distorcido e conduzido para outros fins. Lembramos que no tempo anterior a Jesus, quando os hebreus, os judeus, ofereciam sacrifícios de animais e alguns até mesmo de seres humanos, para que Deus lhes perdoasse ou para que Deus pudesse atender às suas necessidades humanas e espirituais. Hoje, no cenário atual, e mesmo com o surgimento da Igreja Católica, nós vimos a volta da prática dos sacrifícios. Mas não era mais os sacrifícios de seres vivos, mas sim o sacrifício do dinheiro. Hoje podemos observar nas igrejas o tanto que esse sacrifício ainda é exigido das pessoas. É o sacrifício da parte financeira. Este sacrifício Jesus nunca nos pediu. Jesus nos pede o sacrifício do individualismo, do ego, das ilusões, para que nós possamos, assim como Ele, manifestar o Supremo em nós, a luz divina em nós. Hoje ainda podemos ver o tanto que esse antigo sacrifício está vivo em tantos lugares onde o homem precisa sacrificar as suas finanças para que Deus lhe atenda às suas súplicas. Porém, a imagem verdadeira de Jesus não é esta que está sendo manifesta, sendo difundida entre as instituições. A imagem que Jesus nos traz é totalmente diferente. Jesus nos traz um Deus que busca em nós a nossa semelhança com Ele.
Em outras palavras, para que nós possamos assimilar as verdades universais, aceitar as leis divinas, manifestá-las e praticá-las, o que corresponde a amar a Deus sobre todas as coisas. E, consequentemente, quando conseguimos atingir esse estado de consciência, amamos a nós mesmos e o próximo como a nós. Esta é a complementação, o desenvolvimento das leis que Jesus veio nos trazer, as leis divinas. O Espiritismo nos traz um aspecto que no passado tantos iniciados, tantos profetas, tantos emissários divinos falavam de uma forma simbólica. Jesus muitas vezes se refere a algumas questões de uma forma figurada. E o Espiritismo nos traz ferramentas para que nós possamos ampliar os nossos horizontes com o intuito de compreender nós mesmos como espíritos, a nossa psicologia, o nosso inconsciente. Observando-nos nesta ótica mais profunda, percebemos que nós, humanos, filhos da divindade, temos um conflito muito grande em aceitar as leis divinas, em aceitar aquilo que é a natureza das coisas. Porque nós observamos a vida, as dores, as angústias, os sofrimentos, e como nós não conseguimos ver o todo, não conseguimos compreender profundamente a criação, não conseguimos compreender, dar sentido a todos os aspectos das leis superiores, nós nos revoltamos, inconscientemente ou até mesmo de uma forma consciente. Basta observar que ao longo da história, principalmente depois, quando Jesus nasceu entre nós, o tanto de espíritos encarnados e desencarnados que se colocaram como algozes de Jesus, ou contrário às leis divinas. É esta questão, muitas vezes inconsciente dentro de nós, que cria conflitos existenciais profundos, dificultando a nossa capacidade de assimilar as coisas em sua essência, de aceitar as leis divinas, de compreendê-las e, acima de tudo, de vivê-las, de edificá-las em nós mesmos. Que é possível manifestar, ser um espelho, um reflexo de Deus. Mesmo assim, nós ainda temos nossas questões pessoais, que é justamente isso que o Espiritismo, a doutrina de Jesus e todos os outros caminhos espirituais que nos indicam a essência da vida. E por que nós relutamos tanto? Por que nós distorcemos tanto a realidade? Por que nós criamos opressões conscientes e inconscientes, dificultando o nosso trânsito nestas leis, nessas dimensões espirituais? Psicologicamente, numa ótica mais profunda do ser, aquilo que nos causa tanta repulsa, tanta dificuldade em viver de acordo com os padrões divinos, é as dores que sentimos. Nós não conseguimos aceitar algumas questões. E principalmente aceitar o fardo que somos os construtores de nossa vida. Nós achamos que isto é injusto porque nós não tivemos na nossa concepção acesso a esses conhecimentos antes que pudéssemos fazer as escolhas acertadas. Porém, a providência divina certamente não nos deixaria eleger caminhos sem que nós não tivéssemos os ensinos apropriados
para poder arcar com as consequências de nossas escolhas. Porém, ao contrário que muitos de nós pensamos, nem tudo que nos acontece é uma construção nossa, ou seja, nem tudo que nos acontece nós merecemos. Tanto que recebemos, não por merecimento, mas por misericórdia. Espíritos que nos avaliam para que nós podemos voltar a se manifestar no mundo corporal. Intercessões que recebemos no plano espiritual por intermédio daqueles que nos amam. Portanto, ainda vivemos sobre o olhar da misericórdia divina. Sendo assim, nem tudo que nos acontece é por merecimento. Basta observar o tanto de vezes que um ato de misericórdia da providência divina vem nos resgatar de dores profundas. Como nós podemos observar nos livros espíritas, especialmente nos livros de Chico Xavier, até mesmo no livro que virou tema de filme, O Nosso Lar 2, vemos que um homem deixa de fazer sua passagem para o plano espiritual porque houve uma intercessão de uma criança encarnada rogando a Deus que tivesse misericórdia e permitisse que este homem continuasse a sua vida aqui na matéria. Portanto, mérito ele não tinha, mas a providência divina veio em seu socorro, lhe possibilitando mais uma chance aqui na matéria. Da mesma forma, nem todas as situações, ocasiões que acontecem na nossa vida são criadas por nós. Há aquelas situações que são inerentes da condição na vida, neste planeta, de provas e expiações. Mas foram as nossas ações, os nossos comportamentos que nos permitiram estar ainda nas condições coletivas que nós nos encontramos. Mergulhados dentro desse planeta, ainda é um planeta que as dores, que as incompreensões predominam. Uma coisa nós precisamos compreender: as leis divinas são instrumentos em nós para que nós possamos ascender um nível de compreensão. Este nível de compreensão que Jesus veio nos trazer, esse manifesto, esta expressão divina que Jesus nos trouxe através do seu comportamento, através da sua conduta, nos revelando que é possível esse caminho da ascensão, da compreensão da nossa própria natureza, para que nós possamos também dar cumprimento das leis divinas em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Dessa forma, acessando esse reino divino das consciências superiores, aonde as dores e todos os lamentos apenas serão como lembranças bem distantes, não mais perturbando a nossa paz e a nossa consciência, aspirando sempre, estando em comunhão com as forças superiores. Jesus é este caminho que conduz ao reino superior da vida. Ele é o cumprimento da lei, a manifestação da lei. Ele é o caminho divino, pelo qual nós podemos nos espelhar seguindo os seus passos, manifestando a nossa própria natureza divina, dando às nossas existências a sua verdadeira destinação. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos intimamente meditar, nos conhecendo mais profundo, até chegar a esse reino que Jesus nos oferece.